E nos próximos capítulos da novela Coração Acelerado, Agrado e Eduarda farão uma nova apresentação e cantam em um bar, e será vista pelo cantor Daniel. As duas receberão uma proposta irrecusável de cantar com ele em um show que acontecerá em Goiânia. Porém, Ronei, ao descobrir, avisa Zilá e Nayane, o que causa a inveja da mimada. Nayane diz que aquilo é inadmissível e pede para Ronei arrumar um modo de arruinar com aquele show. O empresário avisa que é melhor não fazer nada e aconselha deixar Eduarda e Agrado seguir a vida delas bem longe dali. Porém, Nayane o interrompe e grita: "Não! Será que você não entende, Rony? Essas duas bateram de frente comigo, uma Amaral, e merecem sofrer." Zilá concorda com a filha e avisa: "Isso mesmo, nós temos que arruinar de uma vez por todas com a carreira dessas duas." Ronei se assusta com a maldade de Zilá e Nayane. No entanto, o pilantra, pensando nos seus interesses, ele aceita em ajudar e diz que já tem um plano. Daniel canta com agrado e Eduarda no palco, quando de repente recebe uma carta e arregala os olhos ao ver o que tinha escrito. A maior reviravolta da novela acontecerá quando Eduarda liga para o Luan e conta que ela e Agrado sofreram um golpe de um falso empresário. Ao desligar, Luan fica pensativo e preocupado e pensa em um modo de ajudar as duas. Ele então terá uma ideia e fará uma ligação. Enquanto isso, Agrado e Eduarda conversam e as duas afirmam que não vão desistir do sonho. Agrado se aproxima da amiga e diz: "Nós vamos trabalhar de garçonete por enquanto, mas eu tenho fé que logo nós vamos ter a nossa chance de brilhar." Eduarda concorda e fala: "Eu nunca desisti, e não vai ser justo agora que eu vou dar para trás. Eu tô contigo, amiga, até o fim." Já no dia seguinte, Luan liga novamente para Eduarda. Avisa que conversou com um velho amigo e conseguiu um show para as duas. Eduarda fica feliz, porém, Luan diz que infelizmente não vai ter nenhum cachê. Eduarda estranha e pergunta: "Como assim? Nós vamos trabalhar de graça?" Luan avisa para ela não se preocupar e garante que tem uma surpresa para as duas que mudará completamente a vida delas. Eduarda fica confusa, porém confia no amigo e agradece. Na sequência, ela conta a novidade para Agrado e a mocinha fica feliz em ter mais uma chance para cantar. Porém comenta: "Eu só não gosto dessa ideia de não receber nada pelo nosso trabalho." Eduarda responde: "Eu confio no Luan. Se ele disse que vai ser bom para nós duas, eu acredito." Agrado retruca: "Espero, porque depois daquele golpe do Ribamar, eu tô duvidando até da minha sombra." Naquela mesma noite, as duas irão se apresentar em um bar e todas começarão a cantar junto delas. Agrado e Eduarda serão um verdadeiro sucesso. E animadas, elas não percebem que o cantor Daniel estava ali escutando as duas. A dupla, ao terminar, ela se despede, porém todos pedirão que elas continuem cantando. Agrado aceita e pergunta o que o público gostaria de escutar. É então que Daniel grita e pede para as duas cantarem a música Inevitavelmente. Agrado e Eduarda, ao ver o cantor, ficam emocionadas
percebem a oportunidade e cantam em modo impecável. Todos vibram e Daniel fica surpreso ao escutar as duas e diz: o Luan tinha toda a razão. Essas duas são 2 talentos. Momentos depois, após terminar a apresentação, Agrado e Eduarda deixam o palco, vão até a mesa de Daniel e, ao se sentar ao lado do cantor, Agrado pede desculpas e diz: eu juro que não vou te incomodar, mas eu não podia ir embora sem pedir o teu autógrafo. Eduarda também diz a mesma coisa e fala que é a sua maior fã. Daniel olha para as duas e avisa: eu fico muito feliz em saber que 2 pessoas com essa voz admiram o meu trabalho. Agrado e Eduarda se emocionam e Daniel as encara e revela que não estava ali por coincidência. Agrado pede uma explicação e o cantor responde: eu, na verdade, sempre venho nesse bar. Todo mundo aqui me conhece, mas hoje eu confesso que vim pela insistência de um grande amigo. Eduarda não entende e pergunta quem é esse amigo. Daniel revela que foi o Luan que pediu para que ele fosse ver 2 novos talentos que se apresentariam naquele bar. As duas ficam animadas e Daniel diz ter uma proposta. O cantor pergunta se elas querem fazer um show junto dele em Goiânia. Agrado e Eduarda ficam sem palavras e Daniel pergunta: e então, vocês aceitam? Agrado respira fundo para se acalmar e responde: mas, é claro, vai ser um sonho. O cantor avisa que a sua equipe vai entrar em contato e, após falar aquilo, ele sai. Em seguida, Eduarda e Agrado voltam para casa e, no caminho, elas se sentam e Agrado olha para a amiga e avisa: você tem ideia, Eduarda, que esse show vai mudar as nossas vidas? Eduarda confirma e as duas se lembram de todo o perrengue que passaram para chegar até ali. E olhando para o céu, elas agradecem a Deus. Porém, no dia seguinte, Ronei recebe uma ligação e fica claramente nervoso. Zilá e Nayane, que estarão ao lado dele, pergunta o que aconteceu. E Ronei responde: não é nada demais, é só uma coisa que acabaram de me contar. Zilá pede: pois então, nos diga do que se trata. Eu estou até curiosa. Ronei pensa um pouco e avisa: é um show que vai acontecer em Goiânia, do cantor Daniel. Nayane, ao escutar aquilo, diz que até sentiu vontade de ir nesse show e confessa ser muito fã do cantor. Porém, Ronei alerta que esse show terá a participação de Agrado e Eduarda. Nayane arregala os olhos e Zilá, surpresa, pergunta: mas como assim? Como essas duas conseguiram participar de um show desse tamanho? Ronei diz que não sabe os detalhes e tudo o que ficou sabendo é que a apresentação de um dos seus agenciados foi encurtada para que o Daniel tivesse mais tempo para cantar com as duas. Nayane diz que aquilo é inadmissível e pede para Ronei impedir que as duas cantem no show. Ronei aconselha esquecer aquilo e deixar Eduarda e Agrado seguirem com a vida delas. Porém, Nayane, com inveja, responde: não, claro que não. Aquelas duas bateram de frente comigo, uma Amaral, e vão pagar por isso. Zilá concorda com a filha e diz: é bom acabar de uma vez por todas com a carreira das duas. Se elas ficarem famosas e ricas,
é capaz de querer vingança. O melhor mesmo é elas continuarem cantando de bar em bar e trabalhando como garçonetes. Ronei se assusta com a maldade das duas. Já Nayane, olhando para sua mãe, completa: isso mesmo, imagina só, Agrado ser mais famosa do que eu. Isso eu não vou permitir. Na sequência, a mimada olha para Ronei e diz: faça alguma coisa, Rony, para impedir esse show, entendeu? Ronei avisa que já tem uma ideia e pede para as duas não se preocuparem. Em seguida, ele sai e minutos depois, ele conversa com Bará e conta que os dois precisam impedir a participação da Eduarda e da Agrado no show do Daniel. Porém, naquele momento, Luan entra no apartamento e, ao caminhar pelo corredor, ele escuta os dois conversando. E ao perceber que eles falavam da Agrado e Eduarda, o rapaz fica escondido para descobrir o que estava acontecendo. Já Bará olha para Ronei e pergunta: e como você vai impedir aquelas duas de cantarem com o Daniel? Você sabe muito bem que o Daniel é um cara honesto e não vai aceitar um pedido para descartar Agrado e Eduarda apenas por um capricho da Nayane. Luan regala os olhos ao escutar aquilo e sussurra: então, é isso que esses dois estão tramando? O rapaz continua escondido e pega o seu celular para filmar tudo. É então que Ronei conta o seu plano para Bará e diz que planeja mostrar um vídeo das duas roubando a casa do João Raul. Agildo olha para o pilantra e Ronei continua: depois, eu mesmo falo com o Daniel e explico que esse foi o verdadeiro motivo do João Raul terminar com Agrado. O Daniel é um homem honesto. Ele nunca vai aceitar cantar ao lado de duas ladras. Luan fica horrorizado e murmura: esse Ronei é realmente um mau caráter. Já Bará encara o patrão e pergunta: eu entendi, e você tem razão. Esse plano é realmente muito bom, mas só tem um problema. Ronei pergunta do que se trata e Bará responde: acontece que Agrado e Eduarda nunca roubaram a casa do João Raul. Como você vai fazer para mostrar um vídeo que não existe pro Daniel? Ronei com um sorriso revela: hoje em dia com as IA, tudo é possível. E eu já mandei fazer o vídeo das duas roubando a casa do mozão. Eu só precisei mandar algumas fotos da casa e delas duas. Luan fica enojado com aquela conversa e sai antes de ser visto. Algumas horas depois, Ronei recebe o vídeo no celular, mostra para Bará e diz: olha só, não ficou perfeito? Bará olha com atenção e fala: realmente, parece até que é um vídeo real. Na sequência, Ronei manda o vídeo para o cantor, liga para ele e alerta: eu soube que você tinha um show com duas moças, a Agrado e a Eduarda. Daniel confirma e diz que elas são dois talentos. Porém, Ronei avisa que ligou para alertar o amigo e fala que a Agrado e a Eduarda são duas ladras. Daniel estranha e Ronei diz que mandará um vídeo das duas roubando a casa do mozão. Ronei não perde tempo e manda o vídeo falso para Daniel. Já Bará, ao olhar para o patrão, comenta: eu só acho que não precisava. Isso já é muita maldade. Ronei rebate: por mim, eu não fazia nada, mas eu preciso agradar a Nayane e a Zilá. Já Daniel, ao ver o vídeo, fica decepcionado e liga para Luan
para desmarcar a participação da Agrado e Eduarda. Porém, o rapaz avisa que já estava esperando aquela ligação e explica toda a armação do Ronei. Daniel fica sem acreditar e Luan avisa que mandará o vídeo que ele gravou da conversa de Ronei e Bará. O cantor, ao dar o play no vídeo, ele fica claramente chateado e em seguida ele avisa a Luan que dará uma lição em Ronei. Daniel pede para o Luan manter segredo e deixar Ronei pensar que ele conseguiu o que queria. Luan, mesmo sem entender, concorda e Daniel pergunta: se eu não entendi errado, ele fez isso tudo amando dessa tal de Nayane e da mãe dela, a Zilá, não é mesmo? Luan confirma e o cantor garante que fará com que todos se arrependam. Na sequência, Daniel diz ter um plano e explica em detalhes para Luan. O rapaz garante que conseguirá que Ronei, Bará, Zilá e Nayane estejam no show. E Daniel avisa que os 4 terão o que merecem. Na sequência, Luan desliga e vai até o apartamento de Ronei e Bará e diz ter uma surpresa para os dois. Ronei, curioso, pergunta do que se trata e Luan avisa. O Daniel mandou alguns convites para o show que vai acontecer em Goiânia. Parece que faz parte de um agradecimento. Ronei se sente vitorioso e Luan continua. Bem, na verdade são vários ingressos. Por isso eu pensei em convidar toda a família Amaral também. Ronei concorda e fala que é uma excelente ideia, mas que ele mesmo entregará os convites pessoalmente. Algumas horas depois, Ronei conversa com Zilá, Nayane e Sinara e diz que o plano foi um grande sucesso e que ele até conseguiu ingressos para o show do Daniel. Nayane comemora e fala: isso é perfeito, e é claro que nós vamos para esse show, e eu só quero ver a cara da prima do mal quando souber que fui eu outra vez que arruinei esse sonho dela. Sinara a interrompe e diz que aquela não é uma boa ideia. Zilá concorda e, olhando para a filha, avisa: é melhor deixar essas duas para lá. O importante é que elas nunca vão conseguir uma outra chance dessa. E se conseguir, nós vamos encontrar um outro modo de arruinar, mas sem que ninguém saiba. Nayane retruca: que ódio! Eu queria tanto pisar ainda mais naquelas duas, ver o desespero delas. Eu aposto que agora mesmo elas estão chorando, se perguntando o que aconteceu. A mimada não resiste e, após falar aquilo, dá uma gargalhada, deixando todos presentes preocupados com ela. Zilá pede para a filha se acalmar e diz: bem, o importante agora é aproveitar esse show. Ronei concorda e avisa que o ingresso é para uma área VIP perto do palco. Na sequência, eles combinam de ir no helicóptero da família Amaral em grande estilo. Porém, ao chegar no dia seguinte, durante o show, Daniel começará a cantar, levando a multidão à loucura. Nayane filma o momento e aproveita cada minuto. No entanto, o show é interrompido quando Daniel avisa ter um comunicado muito importante. Todos ficam atentos ao cantor e Daniel fala: eu gostaria de mostrar algo no telão. Uma coisa que, quando eu vi, senti até vontade de vomitar. É nesse momento que em todos os telões do show será transmitida o vídeo com a conversa de Ronei e Bará. Ronei fica sem entender e pergunta ao funcionário como aquilo é possível. Já Daniel não para e continua:
O Ronei fez isso a mando de 2 pessoas, a Zilá Amaral e a sua filha, Nayane Amaral. 2 pessoas que eu tenho certeza que são desprezíveis. As 2, ao escutarem aquilo, ficam em estado de choque. E Daniel, olhando para a multidão, afirma: eu estou divulgando isso no meio do meu show, porque eles tentaram me enganar e fazer com que eu cometesse uma injustiça. Então, eu quero que todos saibam quem são essas pessoas de verdade. Na sequência, ele chama Agrado e Eduarda no palco e avisa a toda a multidão. Isso tudo foi para impedir o brilho dessas 2 estrelas. Mas, quando Deus faz uma pessoa brilhar, não tem ninguém que possa apagar. Nayane, ao escutar aquilo, ficará tão humilhada que desmaia no meio do show. Já Ronei se treme de nervoso, sabendo que depois daquilo, ninguém vai querer trabalhar com ele novamente. E Agrado e Eduarda começam a cantar. As 2 levam a multidão à loucura e todos cantam junto delas. Daniel também canta e anuncia em cima do palco que ele fará o que for necessário pela carreira das 2. Em seguida, os 3 continuam cantando e o show se tornará o assunto mais comentado em todo o Brasil. Thalita Mendes irá noticiar em seu canal e avisa que Agrado e Eduarda é a nova, maior dupla sertaneja do Brasil. Nayane trama um plano para forçar João Raul a casar com ela, amimadamente, e diz estar grávida. Ao escutar aquilo, o cantor arregala os olhos e fica completamente desorientado. Porém, Irene escutará a conversa da Nayane com Zilá e Sinara e descobre que a armação das 3 é muito pior do que parece. Alauzinho conversa com João Raul e deixa bem claro ao rapaz que ele terá que assumir e casar com a sua filha. João Raul pede para pensar. No entanto, Valmir encara o cantor, lembra que o rapaz também foi abandonado pelos pais e pergunta se ele fará o mesmo com o filho. João Raul, sem alternativa, marca o casamento. Irene, ao escutar sobre o noivado, ela se pergunta: e agora, meu Deus, o que eu faço? Será que eu conto tudo o que eu descobri? Eu não posso deixar o João Raul casar com a Nayane, ainda mais sabendo que ela espera um filho de um outro homem. Isso tudo terá início quando Nayane se aproxima de Sinara e pergunta se ela pode arrumar uma poção para fazer João Raul se deitar com ela. Sinara fica receosa e, antes de aceitar em ajudar, ela avisa que precisa falar com a Zilá. Nayane insiste e diz: você só tem a perder e me desafiar dessa forma. Anda, me dá essa poção. Sinara então pega um frasco e, olhando para a mimada, ela avisa: escuta bem, toma muito cuidado. Para que isso aqui funcione, você só pode colocar no máximo 2 gotas. Nayane, com um sorriso, pega o frasco e diz: agora, o João Raul vai ser meu para sempre. Porém, o que a megera não tinha notado é que Irene estava escondida e escutou toda a conversa. A empregada se afasta e comenta consigo mesma: essa garota tá cada dia mais doida por esse rapaz. Irene, sem desconfiar das reais intenções da mimada, ela continua trabalhando normalmente. Já Nayane, ao ficar sozinha, ela pega uma garrafa de champanhe, abre e coloca dentro toda a poção da Sinara. E após fechar a garrafa, ela diz: 2 gotas nada, eu não posso errar. O João Raul tem que ser meu.
Após falar aquilo, ela sai. Minutos depois, a mimada vai toda produzida ao encontro do cantor. O rapaz fica admirado com a beleza dela. E Nayane avisa que trouxe uma champanhe para beber com o amigo, enquanto assiste um bom filme. João Raul aceita e, na sequência, os dois se sentam no sofá. A mimada fica de olho esperando o rapaz cair na sua armadilha. E João Raul, sem saber do plano terrível da garota, ele pega o copo de champanhe e bebe até a última gota. Nayane vê toda a cena calada e pensa: perfeito, agora é só esperar fazer efeito. Porém, João Raul avisa a moça que está com muito sono e pede a Nayane para ir para sua casa. A mimada estranha, no entanto, ela terá uma outra ideia. Em seguida, ela se despede e sai. Porém, minutos depois, Nayane entra no quarto de João Raul, enquanto ele estava dormindo, e ao se aproximar, ela tenta acordar o rapaz. A moça tenta de todas as formas, e ao perceber que era tudo inútil, ela comenta: mas o que foi essa poção que a Sinara me deu? Em vez de aumentar o fogo do mozão, fez ele dormir igual uma pedra. A mimada, decidida a prender o mozão, ela se deita ao lado do cantor e finge ter passado a noite com ele. Algumas horas depois, quando João Raul acorda, ele se assusta, se levanta e, após vestir a roupa, olha para Nayane e pergunta o que aconteceu. Nayane mente e avisa que os dois passaram a noite juntos. João Raul, confuso, diz não se lembrar de nada, e Nayane continua a mentira e fala: pois eu me lembro de cada detalhe e foi incrível. O rapaz se aproxima, pede desculpas e avisa que aquilo foi um grande erro. Nayane fica ofendida e João Raul continua e diz: eu não quero que você entenda errado. Nós dois somos apenas amigos. Nayane fica decepcionada e sai. Mais tarde, João Raul conversa com Luan e conta o que aconteceu. Luan se aproxima do amigo e pergunta: mas vocês se protegeram, não é mesmo? João Raul responde: eu não me lembro de nada, mas acho que não. Luan fica preocupado e João Raul avisa que a Nayane não é nenhuma ingênua. Ela sabe se proteger. Porém, naquele momento, Nayane se aproxima furiosa de Sinara e Zilá e grita: as tuas poções, Sinara, são inúteis. Eu dei aquela poção para o João Raul e, em vez de acender o fogo dele, fez com que ele passasse a noite dormindo. Zilá, ao escutar aquilo, pede uma explicação. Irene ouve os gritos, estranha, e se aproxima para ver o que estava acontecendo. Já Sinara contará a Zilá que deu a Nayane a mesma poção que a Zilá usou para o Alaozinho. Nayane, furiosa, retruca: acontece que no meu caso não funcionou. Sinara explica: bem, provavelmente aconteceu o mesmo que aconteceu com o Alaozinho. O João Raul deve ter outra mulher na cabeça e por isso a poção não funcionou. Zilá olha para a filha e diz que foi melhor assim. Em seguida, ela avisa a Sinara para nunca mais dar esse tipo de coisa para a filha dela. E enquanto elas discutem, Irene escuta tudo calada e fica chocada. Já Nayane se aproxima da mãe e fala: eu preciso de uma outra poção, mãe. Eu preciso me deitar com João Raul e engravidar. Se isso acontecer,
ele vai ter que casar comigo. Zila pede a filha para tirar aquela ideia maluca da cabeça e avisa para Sinara: você trabalha para mim. E eu tô deixando bem claro para você não ajudar a Nayane nessa loucura. E após falar aquilo, Zila sai e Sinara vai logo atrás. Já Nayane, ao ficar a sós, ela diz: bem, o João Raul pensa que passou a noite comigo. Então agora, eu só preciso engravidar. Na sequência, Nayane liga para um ex-namorado, marca um encontro com ele. E ao desligar, ela fala: pronto, agora é só engravidar do Marcelo e depois dizer ao João Raul que o filho é dele. Irene fica horrorizada ao escutar aquilo e vê quando Nayane sai para se encontrar com o ex-namorado. E após algumas semanas, Irene vê quando Nayane sai novamente e comenta: depois que ela começou a se encontrar com aquele tal de Marcelo, ela sai todos os dias, no mesmo horário. Um mês se passa e Nayane chega para contar a Zila e a Sinara que está grávida do mozão. As duas ficam sem entender. E Zila, olhando para Sinara, pergunta se ela deu alguma outra poção. Sinara jura que não, e Nayane avisa: não foi isso, mãe. Eu, na verdade, usei outros métodos. Zila fica até com medo de perguntar e pede para que a filha se explique. Já Irene escutará toda a conversa e fica escondida. E Nayane, ao olhar para sua mãe e Sinara, ela conta: eu voltei a me encontrar com o ex-namorado e engravidei. Mas essa parte ninguém pode saber. Até porque eu vou dizer para todo mundo que o filho é do João Raul. Zila e Sinara arregalam os olhos. Irene, surpresa, comenta: então, era por isso que ela saía todo dia, no mesmo horário. Já Zila encara a filha e pergunta se aquilo é algum tipo de brincadeira. Nayane responde: claro que não, mãe. A senhora vai ser vovó. Zila se aproxima e pergunta: perdeu a cabeça? Como você me inventa uma coisa dessa? Nayane fica confusa e questiona: como assim? O que foi que eu fiz de errado? O meu plano foi genial. Sinara avisa a Nayane que aquilo é muita loucura e muito arriscado. E Zila concorda e, olhando para a filha, pergunta: e agora? O que você vai fazer? Nayane, com um sorriso, fala que contará a notícia para João Raul e dirá que ele é o pai. Zila, sem alternativa, avisa que irá apoiar a mentira da filha e aconselha: talvez é melhor você soltar essa notícia na internet de uma vez. Assim o João Raul não tem como escapar. Ele vai ter que casar com você. Nayane concorda e algumas horas depois, ela faz um vídeo contando para toda a internet que ela está grávida. Minutos depois, Luan vai até o quarto de João Raul e pergunta se o amigo assistiu o último vídeo da Nayane. João Raul não perde tempo, pega o celular e, ao ver o vídeo, ele arregala os olhos e comenta: não pode ser. Será que esse filho é meu? Luan responde: bem, isso eu não sei, mas acho melhor você ir falar com ela agora mesmo. João Raul concorda e sai logo em seguida. Enquanto isso, Alauzinho chega em casa e, ao se encontrar com a filha, ele pedirá uma explicação. Nayane pede para o pai se acalmar
e diz estar muito feliz com a novidade. Alôzinho se aproxima e pergunta: "E quanto ao pai? Quem é esse infeliz? Anda, me diga." Zilá olha para o marido e fala: "Como assim, Alaozinho? É claro que o pai é o João Raul." Alaozinho, furioso, afirma: "Pois então, ele vai ter que casar, porque eu não criei filha minha para ser mãe solteira." Nayane, com um sorriso, olha para o pai e afirma: "O senhor não se preocupe. O João Raul é uma pessoa responsável. Eu tenho certeza que ele já deve estar vindo até aqui para pedir a minha mão em casamento." Na sequência, o cantor chega na casa, vê Alaozinho nervoso e avisa que veio para conversar. Alaozinho o encara e tenta se controlar para não pular em cima do cantor. Já João Raul olha para Nayane e pergunta se o filho é dele. Nayane não pensa duas vezes e mente dizendo: "Mas é claro, de quem mais seria? Você se lembra daquela noite que nós dormimos juntos?" João Raul confirma e pergunta: "Mas como é possível? Você não tomou nada depois?" Nayane diz que esqueceu e avisa que está muito feliz com a notícia. Já Zilá olha para os dois e fala: "Bem, agora nós temos que correr para marcar o casamento." João Raul, surpreso, pergunta: "Casamento? Como assim?" Alaozinho o encara e responde: "Casamento sim? Ou acha que a minha filha vai ser mãe solteira?" Nayane interrompe o pai e diz: "Calma, pai. O João Raul nunca faria uma coisa dessa. Não é mesmo, mozão?" João Raul fica pensativo e Alaozinho o pressiona: "Anda, responde. Você vai assumir a tua responsabilidade de homem, sim ou não?" Nesse momento, Valmir chega, se aproxima e afirma que o filho vai assumir a paternidade e se casar com a Nayane. João Raul olha para o pai e fala: "Espera, eu ainda preciso pensar melhor." Valmir o encara e pergunta: "Pensar em quê, meu filho? Você vai deixar Nayane criar essa criança sozinha? Vai fazer igual aos teus pais que te abandonaram?" João Raul, ao escutar aquilo, fica sem alternativa e, olhando para Nayane, ele avisa que vai assumir o filho e se casará com ela. Nayane fica feliz ao saber que seu plano estava funcionando. E Zilá avisa a todos que ela cuidará pessoalmente dos preparativos do casamento e garante que será o maior evento que Bom Retorno já viu. Ao escutar aquilo, João Raul sai claramente abalado e Valmir, ao olhar para toda a família Amaral, ele diz: "Não se preocupem, o meu filho é homem e vai assumir a sua responsabilidade." Algumas horas depois, Irene, ao conversar com Rosalva e Leocádia, as três comentam sobre o casamento da Nayane. Irene revela tudo o que descobriu nos últimos dias. Rosalva diz que se lembra desse Marcelo e fala que sempre foi o sonho dele ser pai. Já Leocádia comenta: "Eu também me lembro dele. A Nayane namorava com ele quando mais nova, até descobrir que o rapaz é filho do Raimundo, aquele motorista de ônibus." Irene responde: "Eu me lembro. Ela não suportou a ideia de o rapaz ser de família pobre." Rosalva lembra todas do momento em que ela terminou o namoro e diz: "Aquele dia foi a maior confusão. Ela humilhou esse rapaz em tudo que foi modo. Chamou ele de pobre
de favelado e até acusou ele de dar um golpe nela. Leocádia diz que se lembra e fala: o coitado era tão gente boa e ele sempre foi uma pessoa muito honesta. O problema é que ele não achou que seria importante falar de quem era filho. Irene se revolta ao lembrar daquele dia e avisa a Leocádia e Rosalva que tem um plano para fazer Nayane pagar por suas maldades. A empregada pega o celular, faz uma ligação e Rosalva e Leocádia arregalam os olhos ao escutar a conversa da amiga. E após alguns minutos, Irene desliga e avisa: pronto, agora Nayane vai ter o que merece. No dia seguinte, todos estarão reunidos para marcar a data do casamento. João Raul estará claramente nervoso, porém tenta disfarçar. E Zilá avisa que tudo precisa ser o mais rápido possível, para que a Nayane não entre na igreja com a barriga grande. Alaozinho concorda e fala: esse casamento tem que ser pra ontem. João Raul fica calado e Valmir responde: bem, eu concordo. E tenho certeza que o João Raul também. Enquanto isso, Irene se aproxima de Rosalva e Leocádia e avisa que o barraco já está prestes a começar. A empregada diz que não vai perder aquilo por nada e vai em direção da sala e fica escondida. E não demora para um rapaz entrar. E Nayane, ao ver de quem se trata, ela fica pálida e pergunta: você? O que está fazendo aqui? Marcelo se aproxima e diz: eu soube de tudo. Eu sei que você está grávida e vim pessoalmente saber da tua boca quem é o pai. Nayane se treme de medo e Alaozinho, sem entender, pergunta: o que está acontecendo aqui? E quem é você para entrar na minha casa dessa forma? Sinara diz que reconhece ele e fala que o rapaz é o filho do motorista de ônibus da cidade. Zilá imediatamente olha furiosa e manda Sinara calar a boca. Já Alaozinho se lembra dele e fala: ah, agora eu me lembro. Você já namorou com a Nayane, não foi mesmo? Marcelo confirma e Nayane o interrompe e grita: mas isso já foi há muito tempo. E agora é melhor você ir embora, não acha, Marcelo? João Raul pede que o rapaz espere um minuto e pergunta: você chegou aqui perguntando quem era o pai do filho da Nayane. Por que esse interesse? Nayane, nervosa, tenta desviar o assunto e fala que aquilo não é importante. Porém, Marcelo, olhando para todos, revela que ele estava se encontrando com Nayane todos os dias, no último mês. João Raul, ao escutar aquilo, fica em dúvida sobre a paternidade e, olhando para Nayane, ele pede um exame de DNA. Nayane fica sem reação. Zilá, defendendo a filha, responde: não tem cabimento uma coisa dessa. Se a minha filha disse que você é o pai, é porque é. E eu aposto que esse rapaz só pode estar mentindo. Marcelo a interrompe e fala que tem todas as mensagens salvas. Alaozinho, após escutar tudo aquilo, avisa: essa história realmente está muito estranha. E pelo que parece, esse tal de Marcelo realmente pode ser o pai do filho da Nayane. A mimada diz que não aceita e fala: ele é um pobre coitado que não tem nem onde cair morto. Alaozinho, envergonhado, pede para a filha calar a boca e diz que ele já tomou a sua decisão. Após alguns dias,
todos se reúnem novamente. Alaozinho avisa que já viu o resultado do exame e fala que o pai do filho da Nayane é o Marcelo. João Raul fica aliviado e, olhando para Nayane, ele pede: eu acho melhor você não me procurar nunca mais. E após falar aquilo, ele sai. Nayane fica arrasada e Alaozinho, se aproximando da filha, avisa que ela terá que se casar com Marcelo. Nayane se recusa, porém a Tezila apoia a ideia do marido e diz para a filha que ela não tem alternativa e, caso contrário, ela ficará mal falada em toda a cidade. Já Marcelo avisa que está muito feliz e Alaozinho olha para o rapaz e afirma: você parece um rapaz esperto e honesto. Não fugiu da responsabilidade. E a partir de agora, será o meu braço direito. E futuramente vai assumir todos os negócios da família. Nayane será obrigada a casar com Marcelo e nunca mais poderá procurar por João Raul. Agora deixe um coração se vocês gostaram de ver a Nayane sendo desmascarada. E também aperte o botão de hypar e me contem nos comentários de qual cidade vocês estão nos assistindo. E não se esqueçam de se inscreverem no canal e deixar o teu like para receberem todos os dias os novos vídeos da novela Coração Acelerado.